Olá, tudo bem? Olha só, gente, tem muita gente me perguntando como é que eu sei se eu vou ser bem-sucedido. E eu resolvi criar esse vídeo para quê? Para trazer para você 6 indicadores de que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Eu vou estar respondendo várias perguntas que me fazem o tempo todo e vou estar trazendo uma informação nova para você, tá bom? Então vamos lá. A questão aqui é: será que você se encaixa em um desses 6 ou todos esses 6? Olha só, você tem que se encaixar em todos os 6. Tá bom? Os 6 que eu vou falar aqui, os 6 sinais de que você vai ser bem sucedido, você precisa se encaixar. Aonde você estiver fora, você vai trabalhar para estar dentro. Fechado? Vamos lá. O primeiro ponto é: você tem objetivos grandiosos. Pessoas que têm uma tendência a ser bem-sucedida, ela tem grandes objetivos na vida. Ela não está pensando numa vida mediana, ela não está pensando em simplesmente ter um salário, ela não está pensando em simplesmente ter um carro e uma casa. Tá certo? É o objetivo de muita gente, tá tudo certo, não tem nada de mal nisso, ok? Mas pessoas que têm uma tendência a ser bem-sucedida, ela quer muito mais, ela quer muito mais, ela quer abundância, ela quer viajar, quer conhecer o mundo, quer montar uma empresa grande, quer ganhar muitos milhões, quer fazer muitas coisas, quer louvar a Deus de uma forma extraordinária, ela quer ser abundante em todas as áreas da vida. Então ela tem objetivos grandiosos, mesmo sendo pequena. Então olhe para você e veja qual que é o tamanho dos objetivos que você tem na tua mente. Fechado? O segundo ponto é: você tem que ser decidido. Pessoas que têm tendência a ser bem-sucedido, ela é decidida no que ela quer. Porque o grande segredo do sucesso está na decisão. A sua capacidade de decidir aonde você quer chegar, decidir o teu caminho, decidir o teu sucesso, decidir quando você quer ganhar, decidir os lugares que você quer conhecer. Então, decisão. Porque decisão não é decisão por decisão. Decisão é tomar uma decisão e efetivamente fazer o que precisa ser feito. Isso é decisão. Então esse é o segundo ponto. Pessoas com tendência a ser bem-sucedidas, elas tomam decisões e cumprem as decisões tomadas, ok? Vamos ao terceiro ponto. O terceiro é: você fala sobre ideias e você não fala sobre pessoas. Pessoas bem-sucedidas, elas não ficam falando de outras pessoas, elas não ficam se comparando com outras pessoas, mas elas ficam falando, discutindo, conversando sobre ideias, ideias de crescimento, ideias de como prosperar, ideias de o que fazer para dar certo, ideias de como construir um grande negócio, ideias de como agradecer a Deus de uma forma extraordinária, como ter uma família linda. Então, pessoas com essa tendência, ela fala de ideias, ela não fala de pessoas. Então, se você está aí falando de pessoas o tempo todo, se comparando, olhando a vida do vizinho, muda isso aí, porque se você quer ser bem-sucedido, você tem que falar de ideias, das suas ideias. Tomar um café, bater papo, trocar ideias sobre prosperidade e não sobre pessoas. Fechado? O terceiro ponto é: pessoas com tendência a ser bem-sucedida, ela é persistente. A persistência é uma das chaves do sucesso. Ela é persistente. Sabe por quê? Gente, vencedor, empreendedor, conquistador. Observa que tudo termina com dor. Então tem dor, gente, tem dor mesmo. Para você empreender, não é o país das maravilhas, não é eu vou começar a empreender e vou bombar. Ah, fulano de tal tá se dando bem, eu também vou me dar bem. Para de se comparar com as pessoas. Entenda que você precisa falar de ideias e você precisa ser o quê? Perseverante, você precisa ser persistente. A persistência é uma característica das pessoas de sucesso. Se você não tem muito hábito de persistir naquilo que você tanto quer, a capacidade de ter resiliência, que é cair e saber se levantar, saber se portar diante de uma dificuldade. Então você precisa rever isso. Se você já é, parabéns. Então pessoas com a tendência, elas são persistentes. Fechado? Olha só, vamos ao quinto ponto. Elas não têm medo de errar. Pessoas com tendência, é o quinto ponto. Pessoas com tendência a ser bem-sucedidas, elas não têm medo de errar. É claro que o medo, ele faz parte da trajetória. Ninguém é totalmente sem medo. E o medo é até bom. O medo tem um lado positivo, porque sabe o que acontece com ele? O medo, ele te segura muitas vezes. Só que a pessoa que tem essa tendência, ela se lança, ela se joga e ela calcula os riscos. Ela calcula tudo calculado, mas o medo não trava a pessoa, entende? Ela pode até tomar a decisão de não ir, de não fazer aquilo, de não fazer dessa forma. Ok, é uma decisão. Agora, o medo é menor que a pessoa domina o medo e vai. E aí você sabe o que acontece?
Você fala, mas e se eu cair, se der errado? A pessoa com tendência a ser bem sucedido, ela pensa no que vai dar certo. Ela não fica pensando no que vai dar errado. Ela calcula as possibilidades de dar errado, ela calcula os problemas, ela monta plano de ação, plano de contingência e ela vai para cima. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você precisa não ter medo de errar, trabalhar essa questão do medo, tá bom? Porque o medo ele pode paralisar, tá certo? Não se joga sem calcular também não, mas domine o medo, fechado? E o sexto e último ponto é: você começa pequeno, mas pensa grande. Pessoas com tendência a ser bem-sucedido, elas pensam de uma forma grandiosa, mesmo sendo pequena. Tá? Mesmo sendo pequena, ela age como gente grande. Gente, existe uma forma de ter sucesso. Sabe como é que é? Olha só, uma frase eu resumo isso para você. Pensar como gente grande, pensar grande, mesmo sendo pequeno. Vamos supor que você hoje está começando. Então, comparando com um time de futebol, é como se você jogasse na segunda ou na terceira divisão. Vamos imaginar que você está jogando na segunda divisão, ok? Você quer ir para a primeira, porque você quer ser bem sucedido. Então, sabe o que é que você faz? Jogue na segunda como se você estivesse na primeira divisão. Essa é a questão, essa é a certeza, é isso que você tem que fazer. Joga na segunda como se estivesse na primeira, jogue na terceira como se estivesse na primeira. Jogo de gente grande. Faça o que tem que ser feito, estrutura o teu negócio. Imagina que você tem um negócio e você fala, não, mas eu sou pequeno, então eu vou fazer assim mesmo. Não, você é pequeno, mas faça como se você fosse grande. Comece a modelar grandes empresas, grandes empresários, grandes negócios, porque a sua estrutura vai crescer. Então, você pode até ser pequeno, mas você vai pensar como gente grande, ok? Gente, esses são os 6 passos que sinalizam, tá, que eu tenho uma tendência a ser bem sucedido. Veja se você se encaixou em um deles e caso tenha algum deles que eventualmente você não tenha se encaixado, você vai fazer um plano de ação. Para quê? Para mudar esse pensamento, mudar esse mindset, para que você pense assim, você se encaixe nesses 6, porque se você tiver incorporado na sua vida esses 6 passos, certamente você vai se tornar uma pessoa muito, muito, muito bem sucedida. Fechado? Então fica com Deus, um abraço, curte esse vídeo, comenta, compartilha, vamos fazer essa corrente do bem. Um abraço, até mais.